O que você está prestes a aprender pode mudar de uma vez por todas o modo como você enxerga o sono, e para sempre. Saiba, pessoas que dormem apenas 5 a 6 horas por noite chegam a níveis de testosterona, inclusive mais baixos em comparação a pessoas 10 anos mais velhas. Ou seja, dormir mal, uma noite mal dormida, quase que de imediato, te faz como se fosse perder 10 anos no que toca a bem-estar, vigor sexual e força física. Mas afinal, falar em dormir bem é mais fácil do que fazer, não concordam? Até por isso, tem sido extremamente comum doenças crônicas relacionadas ao sono por todo o mundo. Mas então, o que devemos fazer quando temos dificuldades para dormir? Há alguma estratégia? Na verdade há, mas antes de responder eu acrescento. Já ficou comprovado que apenas uma noite de privação de sono nos faz perder aproximadamente 70%, friso, 70% das células que são responsáveis por fazer a nossa proteção em relação às células cancerígenas. Aliás, há uma vinculação ampla entre o câncer e noites mal dormidas. Até por isso, a OMS, sim, a Organização Mundial da Saúde, a agência especializada à saúde ligada às Nações Unidas, a ONU, aconselha que, em geral, que os trabalhos noturnos, entre outros, devem ser considerados quase que insalubres à nossa saúde e, por isso, merecem ser melhor remunerados. Até porque, como dito, eles atrapalham o sono, impedem rotinas de sono e, consequentemente, elevam os riscos de câncer. Estudos recentes, acrescento, são claros ao dizer: quanto menos você dormir, menos você viverá. Altos índices de mortalidade, atualmente, estão intimamente ligados à privação de sono. Mas não é só, pasme-se, dormir mais de 9, 10 horas por noite também produz o mesmo efeito da privação de sono. Ou seja, aquela ideia de compensar uma noite mal dormida dormindo mais depois não te salvará. Então friso, dormir em excesso também nos faz mal. Qual o ideal então? A verdade é que pode variar de pessoa para pessoa, mas quase que nunca será menos de 7 horas ou mais de 9. Logo, o ideal é algo entre 7 a 9 horas por noite. E não acabamos aí. Se considerarmos a luz que nos chega por intermédio do sol, ou seja, a luz do dia, de maneira geral, ela nos cria um ritual positivo que basicamente determinou o nosso sono por milhares de anos. Mas então é inventado o horário de verão, afetando bilhões de pessoas no mundo, alterando suas respectivas rotinas e, consequentemente, o sono delas. Com isso, ao perder apenas 1 hora de sono, a chance de você ter um ataque cardíaco aumenta em 24%. Quando finalizado o horário de verão, contudo, os riscos de um ataque cardíaco caem em 21%, pois as pessoas voltam a dormir melhor. E desde já perceba o tamanho da influência não só do sono, mas da luz do sol em nosso sono e em nossa saúde. Em contrapartida, devido aos ideais de produção, muitos dos quais, aliás, abordam esse canal, tais como dicas de produtividade, quando mal interpretadas, tendem a nos levar a evitar o sono, a lidar mal com o sono. Isso ocorre pelo fato de, ao menos em tese, enquanto dormirmos, acreditarmos não sermos produtivos, pois não estamos criando e nem consumindo nada, fazendo as pessoas se perguntarem: como dormir pouco e acordar bem? Já te adianto, isso não existe. Há estudos que comprovam que quem dorme, por exemplo, apenas 6 horas por dia, ainda que o corpo se sinta razoavelmente bem, a sua saúde, inclusive mental, estará debilitada. Bastante debilitada em comparação a se você tivesse dormido as 8 horas necessárias. Então, como dormir bem e como acordar bem? Surpreenda-se, o expert, o especialista número 1 em sono, o neurocientista da Califórnia, Dr. Matthew Walker, criou um método com algumas dicas que te ajudarão a dormir. Antes de começar com as dicas, peço que se inscrevam no canal e me contem, o que mais te atrapalha a dormir? Então vamos começar pelos principais erros que cometem as pessoas que não dormem bem. Aliás, eu me incluía nessas, mas acabei melhorando e muito meu sono com essas e outras dicas que acrescentarei ao final do vídeo. As duas primeiras demonstram o que não devemos fazer. E vamos lá. A primeira é óbvia, a nossa paixão ao café. Mas aqui não me delongarei, pois não pretendo criticar uma das minhas paixões, café. Mas devemos saber, e eu quero que vocês saibam, a cafeína dura 6 horas em nosso corpo. Com efeito, se você precisa dormir no mínimo, friso no mínimo 7 horas por noite e acorda às 6, às 22 você deve estar na cama e, portanto, deve ter tomado sua última xícara de café por volta das 15, sob pena dela atrapalhar seu sono. Dito isso, acredito que você seja adulto, então apenas te direi,
Lide com essa realidade. Café após as 15, não. O segundo principal erro consiste em tentar compensar sonos dormindo durante o dia. Veja bem, não é que seja proibida aquela soneca de 10 a 20 minutos após o almoço. Porém, mais do que esses 20 minutos tenderão a te diminuir e muito sua produtividade e, ademais, desregulará seu sono para a noite. Então saiba, dormir, cochilar após o almoço é possível, é até aconselhável, mas evite ultrapassar os 20 minutos, jamais 30. Assim sendo, coloque um alarme para 20 minutos, caso vá tirar sua soneca após o almoço. Ademais, jamais tire tais tipos de cochilo após as 3 da tarde. E explico. Na prática, sonecas longas diminuem a nossa adenosina, uma espécie de hormônio que nos auxilia nos gerando a sensação de sono. Se você a retira com a soneca, você deixará de ter sono durante a noite. Por isso, soneca depois das 15 não, e mais de 30 minutos não. E agora, eliminando esses dois vilões, se ainda não consegue dormir, então vamos ao método de 5 dicas revelado pelo especialista que te farão dormir como um bebê. Não falarei aqui sobre contar carneirinhos ou longas meditações, mas vamos começar com algo que sempre pontuo aqui no canal e que, felizmente, também serve para o sono. Dica 1. Tenha rotina, dessa vez para o sono. A dica é simples, tenha o costume, a rotina de dormir e acordar basicamente no mesmo horário todos os dias. Darei minha rotina como exemplo, mas apenas para que você possa adequar conforme a sua. Eu costumo dormir às 22 e acordar um pouco após as 5. Meu despertador, no entanto, toca às 6, pois há dias que naturalmente me sinto mais cansado. Mas jamais passo das 6. Cerca das 21h30, geralmente leio algo calmo, desacelero meu cérebro e durmo. Isso de segunda a segunda, final de semana ou não, de férias ou não. Na prática, costumo dormir um pouco mais de 7 horas e 20 minutos por noite. Acrescento que os relógios que medem seu sono costumam indicar bem o seu tempo de sono e a qualidade dele. Mas você pode se questionar, como assim? Jamais poderei participar de um evento? Jamais poderei sair com os meus amigos ou beber com a minha família num dia, em uma data especial? Eu não disse isso, nem o especialista. O que estou te trazendo são as regras do jogo. Caso você vá sair, dormir mais tarde, saia, aproveite, mas no dia seguinte, saiba que terá dormido mal, não irá render tão bem e que, para recuperar seu sono, terá que tentar dormir no horário de sempre novamente no dia seguinte. Ezen Delanogari, o youtuber e psicólogo comportamental, por exemplo, do reservatório de dopamina, costuma brincar que o sono não negocia conosco, ele é mimado, intransigente. Caso você não aceite e tente enfrentar as regras dele, ele vai te prejudicar. Então saiba, saiu, dormiu mais tarde, se esforce ao máximo para retomar a rotina ainda na manhã seguinte. Dica 2. A escuridão é essencial para dormir. Novamente, pegando meu exemplo que durmo às 22, aproximadamente, por volta das 19 começa a evitar luzes fortes, principalmente as brancas, pois elas, naturalmente, retiram nosso sono. A iluminação elétrica, considerando nossa espécie atual, que deve ter pelo menos 10 mil anos, é algo relativamente novo. A luz que víamos à noite era, geralmente, de velas e fogueira, luzes de chamas, portanto, diferente da luz elétrica comum da nossa atualidade. Então evite a luz branca, luz azul, a luz de celular, computador. Ligue o modo noturno de seu computador, notebook, celular, deixando já no automático e, caso precise de luz à noite, dê preferência às luzes amarelas, logo, aquelas que se aproximam do que seriam a luz de uma fogueira. Esse sinal de pouca luminosidade serve quase como um aviso ao nosso cérebro, que dirá, em breve será o horário de dormir. Dica 3. Evite temperaturas altas. Nosso corpo tem mais facilidade de dormir em locais mais frescos, mais frios do que em locais quentes. Então, se está com dificuldades para dormir, prefira o frio ao calor. Dica 4. Ela pode ser contraprodutiva, mas cama é local de dormir, então não fique nela rolando de um lado para o outro ou contando carneirinhos. Se está em sua cama e não consegue dormir, é necessário desacelerar nossa mente. Aliás, você sabia que conseguimos pensar, raciocinar muito mais rapidamente do que conseguimos ler, por exemplo? Por isso, ler algo que não cause grandes emoções, que não acelere seu coração, algo que te acalme. Te ajudará a dormir, pois fará com que o seu cérebro diminua a velocidade de atuação. Aliás, é exatamente por isso que é comum ouvir o livro é chato, ele me dá sono. E, aliás, sem entrar no mérito religioso, é bem comum utilizarem a Bíblia para dormir. Ler a Bíblia, um livro de cabeceira de muita gente, tende a acalmar a mente e induzir ao sono. Te indico ainda testar a meditação. Aliás, te indicaria a que utilizo.
Utilize a meditação do tipo Mindfulness guiado, pois ouvir uma voz te sugerindo pensar no seu joelho, por exemplo, tende a te ajudar a pegar no sono. Dica 5. Antes de dormir ou se acordar durante a noite, jamais olhe o relógio. Quem nunca antes de dormir decidiu olhar o relógio e acabou retomando a lucidez e perdendo o sono? Pior ainda, quem nunca acordou para ir ao banheiro, olhou o relógio e demorou muito para retornar ao sono? Aliás, falo por mim, rindo até. Muitas vezes acordei para usar o banheiro e perdi boa parte do meu sono, pois decidi olhar as horas. Rindo agora, mas tive muita raiva de mim mesmo na hora. Já aconteceu com vocês? Me contem nos comentários se já passaram por situações similares. Mas retomo, saber as horas durante a noite não tem utilidade alguma, a não ser ativar nosso cérebro e nos gerar ansiedade, estresse, consequentemente nos fazendo perder o sono. A melhor coisa a ser feita, portanto, é, se acordou durante a noite, volte a tentar dormir e, provavelmente, você voltará a dormir, acordando apenas novamente com o despertador. Bom, essas foram as dicas do neurocientista Dr. Matthew Walker. Agora acrescentarei mais algumas que testei comigo e que aprendi no reservatório de dopamina, do Wesley Delanogari. Dica 1. Já ouviu aquela frase que tomar uma para relaxar te garantirá dormir melhor? Pois então, de fato, por mais que não queiramos aceitar, o álcool de fato é depressivo. A euforia que ele nos causa momentaneamente, aliás, em um estado inicial, nada mais é do que a inibição do nosso córtex pré-frontal. Por isso, em tese, cria-se mais coragem com ele, mas deixo isso para especialistas. Apenas saiba, o álcool de fato é depressivo, ou seja, ele nos deixa mais lento. Ocorre que ele impacta negativamente nosso sono, pois ele bloqueia a fase do sono que permite que nosso cérebro se regenere para o dia passado. Então, sabe aquela frase, vou beber agora para dormir melhor? Te enganaram, ou agora, ao fazer isso, enganará a si mesmo, pois ela não condiz com a realidade. Dica 2. Talvez não te sirva, mas serve para mim, que costumo beber bastante líquido. Aliás, café não, pelo menos não após as 15, mas água bebo bastante, e que me ocasionava ir mais vezes ao banheiro durante a madrugada. Então reduzir a quantidade de água tomada após 19 é fundamental também. Dica 3. Saiba, somos animais diurnos, então por mais que possamos ouvir de algumas pessoas que preferem trocar a noite pelo dia, não nos é algo natural e, ademais, como diz Wesley, nosso sono é mimado e não negocia conosco. Se você ficar trocando o dia pela noite, acontecerão dias, e com bastante frequência, que te exigirão acordar mais cedo, e nesses dias você estará acabado, pois não conseguirá dormir cedo também. Ou seja, no longo prazo, isso tende a te atrapalhar. Bom pessoal, essas foram dicas voltadas para pessoas que têm dificuldade para dormir. Espero que tenham gostado e que apliquem. Adianto minhas desculpas pela sinceridade, mas saibam, falo por querer o bem de vocês. Então fica meu muito obrigado e até a próxima.